Bora analisar agora Algo de Mim por Algo de Ti, da Caroline Barros, nossa membra aqui do canal. Ela mandou lá um prólogo pra eu avaliar, cara. Quem me conhece sabe que quando manda prólogo pra mim, a chance de eu não gostar é grande. Foram raríssimos os prólogos que eu gostei. Raríssimos. Prólogo. Noah entrou correndo em casa como se tivesse que socorrer alguém. Mas na verdade tinha medo de que sua história pingasse no carpete do apartamento. Sua história? Isso é legal. Perdendo com isso cada palavra que borbulhava em seu cérebro. O jovem de cabelos castanhos só conseguiu respirar em paz quando seus olhos estavam pousados na tela do notebook e seus dedos deslizavam ligeiramente sobre as letras do teclado. Foi nesse momento, queridos leitores, ele quebra a quarta parede, que os pensamentos confusos desse garoto que se transformaram em linhas no computador. Que os pensamentos, do garoto se transformaram em linhas no computador. Mas se estão pensando que essa história é a respeito das tristezas e desventuras de um escritor prodigioso, estão extremamente enganados, pois apenas queria relatar sua própria viagem a outra dimensão. Noah já havia lido em hebraico, aramaico e até mesmo em Yiddish, histórias de grandes sábios do povo judeu que abriram um portal para outra dimensão. Mesmo assim, não conseguia acreditar nessas histórias da Cabala, ou da Cabalá, que para ele eram forjadas pelas ondas crepusculares da mente. Tá? Porém, em uma ensolarada tarde de quinta-feira, durante o estudo da Torá, isso mudou. Inesperadamente, sentiu uma dor dilacerante em sua alma. Era uma dor tão estranha que não conseguia explicar o que estava acontecendo. Em meio a tantos rabinos sentados à mesa discutindo a respeito das passagens mais obscuras de alguns tratados do Talmud, notou algo extremamente anormal. Noah teve a impressão de que as vozes em aramaico proferidas ao seu redor estavam lhe deixando ligeiramente sonolento. Até aí nada demais, pois já havia se sentido assim algumas vezes, graças ao seu ínfimo conhecimento de aramaico. E para piorar, era o único jovem de 17 anos presente naquele local, além de não gostar de estar rodeado por tantas pessoas estranhas. Nesse dia atípico, ao invés do costumeiro monólogo consigo mesmo, por não sentir que ali era seu lugar, percebeu que os diálogos em aramaico ressoavam em sua mente como um mantra que o puxava para dentro de si, sentindo um nó na garganta e uma extrema vontade de chorar. Ficou atônito, sem saber o que fazer, o que pensar, pois do nada viu algo extraordinário que deixou impressionado. Vocês devem estar se perguntando, o que há de tão extraordinário no que Noah viu? Na verdade, nem ele mesmo entendia aquilo tudo que estava bem diante de si. O rapaz sentiu dentro de seu ser que um fio o puxava para outro lugar. Assim, sem pensar direito, deixou que suas pernas o guiassem, e quando se deu conta, estava sentado em uma cadeira no metrô escrevendo. Eu fiquei confuso. Ele entrou, ele começou a escrever aqui, ó. Era tudo mentirada do Noah. Que desgraçado. Então, a escrita é gostosinha de ler, como a Lola mesmo falou, mas eu ainda não entendi a trama. Mas qual que é a parada? Esse é um rolê de prólogos. Se o primeiro capítulo agora for uma continuação direta ou algo do tipo, péssimo prólogo. Se não for, pode ser um prólogo interessante. A gente vai ter que entender qual que é a trama pra gente ver se eu entendi corretamente. Porque parece que é a história de um escritor que quando ele começa a escrever, ele entra tanto na história que é como se ele vivesse aquela história. Se não for isso, direito autoral, tá? Tem que pingar 10% pra mim. Copyright, se alguém usar essa minha ideia. Às vezes a gente se sente como se estivesse em outra vida, fazendo coisas que não são tão prazerosas assim. Mas o que eu vi na sala da casa de estudos rabínicos foi tipo uma outra vida mesmo. Tá, calma lá. Tá bem redundante, não? Ele ficou atônito, impressionado. A descrição das coisas tá... Dá pra escoar muita coisa, muita tranqueira dali. Mas o fluxo da escrita tá legal.
Às vezes a gente sente como se estivesse em outra vida, fazendo coisas que não são tão prazerosas assim. Mas o que eu vi na sala de estudos, da casa de estudos rabínicos, foi tipo uma outra vida mesmo. De uma hora para outra, deixei de ser eu mesmo, como se minha alma tivesse ido para outro corpo. Então eu meio que morri e uma partícula de meu ser era de uma mulher que estava grávida dentro de um carro em movimento. Havia música alta tocando em seu fone, ou meu fone. Não sei, mas embora o som estivesse alto demais, eu ainda era capaz de ouvir um choro de criança agudo e intermitente vindo do banco de trás. Impulsivamente me virei para ver o que estava acontecendo com meu filho, ou o filho dela. Também não sei. De repente percebi que havia outra pessoa ali, pois uma voz masculina ao meu lado começou a falar ainda mais alto que o choro da criança. Era um tipo de tom de insatisfação. Não sabia se ele estava gritando comigo ou com a criança. Mas ele falava em um idioma que não conseguia entender. Não era inglês nem francês. Quando me voltei para encará-lo, percebi que ele usava um kippah, né? Eu acho que é ou é uma, não sei. Uma kippah azul, que é aquele negócio na cabeça, né? E de repente nossos olhares se cruzaram. Tive meio que a impressão de ter visto o passado deles e acho também que entendi que eles estavam meio que viajando para algum lugar e que aquele carinha tinha medo de alguma coisa. Tá, eu acho que tá faltando você trabalhar um pouco a cadência do texto. Tá faltando um pouco mais de ponto, sabe? Algumas quebras a mais. As coisas vão se empilhando numa velocidade muito exagerada. E a gente não tem tempo pra parar e entender. Acho que ler em voz alta já vai te ajudar muito a melhorar esse fator. Tudo ficou turvo e quando abri novamente os olhos, eu estava sentado, escrevendo em minha agenda no metrô. Acho que fui despertado pelos alto-falantes que diziam que os passageiros já estavam longe do Brooklyn. Ao chegar em casa, como vocês bem sabem, Noah tentou escrever e reescrever a imagem. Eu não sabia, não. Mas beleza. Tentou escrever e reescrever a imagem que havia escrito em sua agenda. Porém, nada foi tão forte como aquelas poucas linhas escritas no metrô. Sua trama era composta por personagens vívidos. Mesmo assim, no vale de suas memórias, a realidade não era tão clara, já que o jovem mais sentia do que sabia sobre a mulher com quem havia trocado de alma. Porque nessa história havia algo que foi incapaz de perceber naquele momento. Sei lá. Mas a garota com quem havia trocado de alma por alguns instantes percebia muito bem. Há alguns dias ela não conseguia se sentir em seu ser, não conseguia se sentir em paz. É outra história de você enxergar o mundo como se você fosse um espectador. Por alguns instantes percebia muito bem. O Kleber falou que tá um pique meio Alan Wake. Eu não joguei Alan Wake, então eu não sei dizer. Ó, a Caroline Barros falou: essa é a escrita do garoto. Putz, aí ferrou então. Há alguns dias ela não conseguia se sentir em seu ser, não conseguia se sentir em paz em seu próprio lar. Frequentemente acordava no meio da noite com um nó na garganta. Pressentia que estava sendo observada e controlada. O turbilhão de emoções era tão forte que preferia fingir que esses sentimentos eram oriundos das 21 semanas de gravidez. Apesar da certeza de que algo nebuloso rondava sua cabeça, algo muito mais etéreo e mágico do que todos ao seu redor poderiam imaginar. Essa força que a controlava dia após dia provocava-lhe um medo de tudo e de todos. Foi nesse ponto que começou a se isolar de qualquer pessoa. Sempre dava desculpas, dizendo que suas pernas estavam doendo ou que estava com muito sono por causa da gravidez. A garota nem sequer sabia como suas notas do mestrado na Universidade Federal do Pará ainda se mantinham altas, garantindo-lhe o segundo lugar da turma, o que era incoerente, com tantos atrasos na entrega dos artigos e sua frequência nas aulas tão baixas. Isso tudo a deixava ansiosa. É porque ela é boa, né? Ela é zoada, mas ela é boa. Ó, por enquanto, pelo que a Carol falou, eu acho que é esse pagode mesmo. O cara escreve, aí quando ele tá escrevendo, a gente vê a escrita dele. Quando ele para de escrever, a gente vê a descrição da Carol, que é a autora, da Caroline Barros, que é a autora. Bem interessante, tá? Bem interessante. Vou aplicar vou me inspirar nesse rolê e tal pra alguma parada, porque eu achei primoroso, assim, é uma ideia muito boa que dá pra usar de 1 milhão de formas diferentes. E eu acho que eu nunca tinha visto essa aplicação, eu pelo menos lido, né? Pode ter livros que são assim, aí vocês vão me falar, mas eu não tô ligado.
Em Alan Wake, o protagonista é um autor que vai para um lugar sobrenatural que faz tudo que ele escreve virar realidade. Aí a gente fica sem saber o que é real ou ficção. É um conceito que não é único, né? Tanto o Alan Wake como várias outras obras que eu já vi, elas tratam isso. A pessoa que ela entra num universo ficcional, que pode ser feita pelo próprio personagem principal ou por outro personagem, né? Tem de tudo. Até o contrário, né? Personagens do mundo ficcional que vêm pro nosso. Só que isso em texto, pra mim é novidade. Nesse formato, pelo menos, né? Porque isso aqui não é a gente vendo o protagonista de fato dentro da ficção dele. É a gente lendo a escrita do protagonista descrevendo isso. É uma experiência com outro degrau. Então achei bem legal. Um conceito muito bacana. A garota nem sequer sabia como suas notas, beleza. Para piorar seu estado emocional, seu marido resolveu, de uma hora para outra, fazer uma viagem para Salinas, que é a cidade onde tinha lá o dono da empresa com esse mesmo nome, que era pedófilo, né? Como se fosse capaz de lançar um bote ou um colete salva-vidas em um mar revolto para salvar seu casamento. Entendi. E esse bote é aquela viagem de carro para a qual o nosso viajante astral ganhou um bilhete, uma participação de breves instantes, momentos que foram para ele a maior experiência cabalista de toda a sua vida. Noah sentiu um fogo etéreo ao redor do marido de Hannah. O jovem viajante astral pressentiu que existia no fundo dos olhos escuros de Efraim uma pequena chama bruçuleante de amor e de esperança. Realmente o ritmo aqui é bem diferente do outro. Na verdade, queridos leitores, o garoto de 17 anos, com aquele plácido olhar, conseguia enxergar a verdadeira alma de Efraim. Viu brotar em sua mente flashes da vida da gestante e rememorou coisas boas e recentes. Foi capaz de ver Efraim tirando foto de Boaz, brincando com sua mãe no quintal. Viu a garota de longos cabelos pretos e vestido branco, sentada em um divã amarelo sorrindo, enquanto olhava para o seu marido que estava à sua frente, tirando algumas fotos com o celular. No entanto, por mais que o jovem de 17 anos estivesse achando essa experiência incrível, não foi capaz de perceber o silêncio sepulcral no coração daquele corpo em que havia pousado. Já a voz muda de Hannah pairou sobre o corpo de Noah, conferindo a ele um momento de júbilo e libertação antes do inferno que viria depois. Tem que prestar atenção. Ao retornar para seu corpo, Hannah teve a estranha sensação de que Efraim a havia aprisionado, pois suas emoções pararam de trepidar ao som da voz dele. Sua filhinha se agitou no ventre, como se concordasse com os pensamentos da mulher que lhe carregava há 5 meses. O feto sabia que sua missão era arar e germinar a semente do amor entre seus pais. Sabia que a mãe precisava deixar de sentir tremores todas as vezes em que seu pai lhe pedia para que deixasse as folhas secas e amareladas voarem para longe. Bonito. Por mais que soubesse que seu pai tinha razão quando pedia para sua mãe se libertar das amarras que a aprisionavam, a nenê se enraivecia ao ver que o homem ao lado dela via apenas os espinhos em detrimento da rosa que desabrochava. Mas a alma de Hannah já não percebia mais nada em sua volta. Estava alheia a tudo. Só sentia a paz de estar liberta de seu silêncio e de sua angústia. Foi nesse momento que se viu falando pela primeira vez naquela pessoa que havia amado e confiado. Que, quiçá, a entendia muito mais que seu marido. Invocou através das palavras aquele homem tão diferente de Efraim. Puta, é um romance astral, mano. É um texto astral. Texto não, é um hot astral. Estamos falando de um monster romance, só que sobrenatural? Às vezes é, né? A jovem também falou, melhor dizendo, berrou sobre todos os indícios que ele dava de suas aventuras românticas fora do casamento. Falou de todas as conversas em que o seu sogro a alertava sobre o comportamento do filho. Em resposta, o réu desse julgamento a chamou de manipuladora e egocêntrica, fazendo a questão de se defender da forma mais sórdida possível, fazendo questão. Tudo o que não podia ser dito, infelizmente, foi dito naquela manhã.
É só um travessão pequeno, mas é um travessão. Égua, Hannah, se eu sou tão ruim assim, então por que quem traiu na história toda foi tu e não eu? Bem que tu podias desaparecer, sumir da minha vida, morrer. Eu não vou chorar um dia sequer se isso acontecer. Não vou nem rezar na sinagoga quando for o dia do aniversário da tua morte. Caralho, que cara cabuloso, né, mano? Meio essas palavras gritadas dentro do veículo, Boaz, o filhinho do casal, começou a chorar de medo, de dor pelo pressentimento do que estaria prestes a acontecer. Foi só o tempo de Hannah se virar para olhar o que estava acontecendo que seu marido gritou e tentou desviar de um caminhão que vinha na direção contrária. Ai, ai. A jovem mãe foi a primeira a sentir o impacto. Logo tudo ficou escuro. Ela nem se deu conta do que havia acontecido. Já Efraim e Boaz ficaram algum tempo lúcidos, mas um pouco antes da ambulância chegar, os dois também perderam a consciência. Eu me diverti no texto, tá? Leria mais, mas aqui no final desse capítulo você precisa colocar um gancho. Porque o capítulo termina sem que a gente fique curioso pra caramba sobre o que vai acontecer em seguida. Mas, Lucas, eles bateram o carro. Mas a gente viu isso tudo acontecer com muita tranquilidade, né? O caminhão bateu no carro, o carro capotou, a mina tomou a primeira porrada, os outros dois ali estavam mal, mas não tanto. Tipo, meio que tudo se resolveu. Eu ou acabaria aqui, a pessoa fica tipo, puta merda, que vacilo. E ela vai ter que ler o resto. Porque ela tem que saber o que aconteceu. Porque pode ser que o cara desviou do caminhão, né? Mas não desviou. Então vai começar o capítulo já com uma porradona no estômago. E aí continua a narrativa depois disso aqui, né? O capítulo 2 começaria aqui. Ou você pode criar um gancho também novo, né? Depois disso aqui. Alguma coisa relacionada ao Noah, talvez. Ele sentia alguma coisa. Não sei. Mas acho que falta um gancho. No geral, acho que o texto ele tá legal, tá sólido. Conforme a Carol mesmo falou, conforme eu fui lendo mais, eu fui entendendo melhor. A gente tem que, de fato, ler com uma percepção diferente. Em que sentido? Esse texto não é uma história simplesmente narrada, né? Ela usa os artifícios do texto além do simples, além da imaginação base. A gente não está vendo só uma mulher grávida vivendo ali naquela situação. A gente tem a escrita, a forma de contar a história, brincando com o leitor de como a gente está interpretando o que está acontecendo. Entendeu? É diferente. Então, gostei bastante. Achei que foi um acerto. Ah, Carol, sobre o Égua, tô ligado, pô. O Égua ficou muito popular por causa de uma novela, uma época. Eu acho que o Brasil inteiro aprendeu o Égua. Mas assim, gostei. Daria uma nota... Cara, uma nota 8. Talvez eu esteja me precipitando, porque eu não li tanto, mas eu acho que eu daria uma nota 8. E 8 é uma excelente nota na minha mão. Excelente nota mesmo.